Meus irmãos, a paz de Cristo. Queria iniciar esse momento agradecendo ao convite para estar falando com vocês sobre Quaresma, sobre jejum, mortificações. Para iniciarmos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo para que ele venha nos auxiliar, nos dar as palavras corretas para esse momento de formação, para que venha preparar o teu coração para acolher também essa palavra, essa formação que o Senhor quis trazer para você hoje. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus te abençoe. Então, eu sou Emerson, atualmente eu coordeno o grupo de oração Senhor dos Exércitos na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Conjunto Ceará. Sou do Ministério de Pregação, estou na Renovação Carismática desde 1999, o ano do meu primeiro seminário. Tenho 3 filhos, fui casado por 16 anos, mas agora em janeiro, dia 9, minha esposa, em decorrência do coronavírus, veio a falecer. E estou aqui, para falar com vocês sobre esse tema tão importante que é Quaresma, jejum e mortificações. Certo? Vou apresentar alguns slides. Nesses slides estão algumas siglas, então vocês já devem estarem habituados, porque faz parte do nosso dia a dia, como grupo de perseverança, como servos, especialmente aqueles que são da formação. Então, quando aparecer SIC, C e C, nós estamos falando de Catecismo da Igreja Católica, aquele livrinho amarelo lá, onde tem a doutrina católica, Quando você vê a sigla CDC, nós estamos falando de Código de Direito Canônico, é como se é o conjunto de leis, de diretrizes legais da Igreja Católica, Trouxe também para nosso momento de partilha algumas citações do Santo Inácio de Loyola e o Santo Afonso de Ligório, que ao longo da apresentação dos slides nós vamos ver. Eu montei esses slides, são bem simples, eu não tenho prática com isso, e quando eu tiver tirado algo de algum local específico, eu anotei a fonte. Também vou enviar para a coordenação do Grupo Água Viva, da Fraternidade Água Viva, os slides, Mas, nesse momento, a gente começa aqui a nossa partilha a respeito da Quaresma. Então, eu coloquei aqui como título para a gente, Quaresma, tempo de mudança. Quaresma, tempo de mudança. Isso a gente já sabe. Quaresma é um tempo propício para que nós possamos repensar as nossas atitudes, nossos valores, nos aproximar mais de Deus, estarmos mais configurados a Cristo, ou melhor, lembrando o tema do ano passado, que regeu todo o ano passado para a renovação carismática, está conformado a Jesus Cristo, Então vamos lá começar. Primeiro, qual a espiritualidade da Quaresma? Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, no número 1438, vai dizer o seguinte, de certa forma, na segunda parte desse parágrafo, diz o seguinte: tempo particularmente apropriado aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais,
as privações voluntárias, como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, que são as obras de caridade e missionárias. O que são exercícios espirituais? Santo Inácio de Loyola nos diz que exercícios espirituais são qualquer modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente e outras atividades espirituais. Essa frase de Santo Inácio de Loyola está citada exatamente no livro de sua autoria, Exercícios Espirituais. É o caminho de discernimento criado por Santo Inácio de Loyola, geralmente utilizando um texto bíblico, a mensagem do Santo Padre para o tempo da Quaresma, no nosso caso, né, para daí se alcançar o objetivo desejado. Qual é o objetivo desejado? Morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Então, esse é o que nós chamamos de exercícios espirituais. Qualquer modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente e outras atividades espirituais. O que pode te ajudar nesse momento? Sempre utilizar um texto da Bíblia e também a mensagem do Santo Padre para o tempo da Quaresma. Um livro dos santos que fale sobre a questão da penitência, da mortificação, do tempo próprio da Quaresma, meditar a paixão de Cristo, fazer pelo menos às sextas-feiras a meditação da via sacra, o rosário, pelo menos o terço, né? Isso são exercícios espirituais que devem ser intensificados durante esse momento da Quaresma. No Catecismo, um número que nós citamos, 1438, fala sobre alguns exercícios. Um deles são, além do que nós falamos aqui anteriormente, os exercícios espirituais, nós temos as liturgias penitenciais. O que seria? Na tradição cristã, liturgia quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Como confere lá em João 7,4, pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, na obra da nossa redenção. Por liturgias penitenciais, a gente chama aquelas celebrações penitenciais, aquelas missas penitenciais, em que o povo comum costuma chamar de confissões comunitárias. Não se tratam de confissões comunitárias, se tratam de liturgias penitenciais que vão preparando o nosso coração para o momento, então, do sacramento da reconciliação e da confissão. Então, as liturgias penitenciais, elas não substituem o sacramento da reconciliação, que também é conhecido como sacramento da confissão, principalmente para você, membro da Renovação Carismática Católica, membro de um grupo de perseverança, você tem que entender o sacramento da reconciliação é aquele momento em que nós vamos até o Senhor, entregamos a Ele os nossos pecados, recebemos a sua misericórdia e recebemos cura também daquelas nossas tendências. Então, jamais se aproximar do altar do Senhor, jamais se aproximar da Eucaristia em situação de pecados graves, né? Sempre procurar o sacramento da reconciliação. Confissão comunitária não é sacramento da reconciliação. É o momento propício, dentro da liturgia, de prepararmos o nosso coração para o Senhor. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Isso é muito importante, o Catecismo cita isso no seu número 1488. Então, por que é tão importante esse momento da reconciliação, da confissão? Porque, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, porque ele me separa de Deus. Se eu estou separado de Deus, que é a bem-aventurança, eu vou estar onde? Eu vou estar naquilo que não é bem-aventurado, daquilo que não me traz felicidade, não me traz a salvação. Eu, deliberadamente, por um ato de vontade minha, eu escolho não confessar os meus pecados, não me reconciliar com o Senhor, então eu escolhi a felicidade eterna, né? E nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Já pensou o pecado da pornografia?
prejudica, como diz o próprio catecismo, prejudica a pessoa que olha, a pessoa que é objeto ali, que está se expondo daquela maneira, e prejudica o mundo como um todo, né? Isso é um pecado gravíssimo, como o catecismo diz lá na sua seção, quando fala sobre o sexto mandamento, sobre a castidade, sobre não cobiçar a mulher do próximo. Então, é um pecado que prejudica o pecador, prejudica a igreja e prejudica o mundo inteiro. Então, não se iluda. O pecado te prejudica. Prejudica o teu irmão e prejudica o mundo inteiro, a sociedade como um todo. A outra forma de vivenciar esse momento da quaresma é através das privações voluntárias. O que seriam as privações voluntárias? Seria o jejum e a esmola, né? Então, o jejum eucarístico. Agora eu falo do Código de Direito Canônico, eu estou falando no número 919. A regra geral do jejum eucarístico diz, lá no parágrafo 1º, o seguinte: quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio, no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Às vezes a gente esquece, né, desses detalhes. Antes de comungar, nós devemos estar em jejum pelo menos 1 hora antes. Se a celebração da Eucaristia ocorre às 18 horas, a minha última refeição deve ser às 17. Não calcule assim, não. Eu vou comungar às 6h30 da tarde, então até 5h30 da tarde eu posso comer. Não, não é isso. A liturgia eucarística, ela toda é uma eucaristia, uma ação de graças ao Senhor. Então, se você vai celebrar a Eucaristia, vai participar da Santa Missa, às 7 horas da noite, a sua última refeição deve ser, no máximo, às 6 horas da noite, às 18 horas. Então, isso a igreja prescreve. Isso é um ato de reconhecimento da santidade do Senhor, reconhecer que Ele é o alimento verdadeiro. No parágrafo 3 do mesmo número de regra geral, diz o seguinte: pessoas idosas e enfermas, bem como as quais que cuidam delas, podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que tenham tomado alguma coisa na hora que antecede. Aí são detalhes, são exceções, aliás. Pessoas idosas e enfermas. A igreja, ela é uma mãe que educa e ela também ampara e consola. Então, se você é idoso, se você é uma pessoa enferma, que tem aquela regra, que necessita daquele horário X, né? Por exemplo, diabéticos ou pessoas que têm problemas como a gastrite, ou com uma úlcera, que não podem passar muito tempo sem comer, a igreja diz, mesmo que tenham tomado alguma coisa na hora que antecede, elas podem sim receber a Santíssima Eucaristia. Mas você, se é saudável, você tem a obrigação de fazer esse jejum eucarístico. No caso aí, não é nem uma privação voluntária, né? É uma obrigação como cristão. Já no Código de Direito Canônico de 1249 a 1253, ele vai nos falar sobre os dias de penitência. Então, no cânone 1249, todos os fiéis, cada qual ao seu modo, por lei divina, têm a obrigação de fazer penitência, cada qual ao seu modo, para que todos se unam entre si em alguma observância comum de penitência. Prescrevem-se os dias de penitência em que os fiéis de modo especial se dediquem à oração, exercitem obras de piedade e de caridade, se abneguem a si mesmos, cumprindo mais fielmente as próprias obrigações e, sobretudo, observando jejum e abstinência segundo as normas dos cânones seguintes. A gente vai ler alguns ainda. O que está dizendo aqui? A igreja, ela prescreve alguns dias especiais para que toda a igreja no mundo inteiro possa fazer penitência como um coro só. Ou seja, toda a igreja clamando perdão pelos seus pecados. E no dia que você fizer a penitência, pode ser o jejum, pode ser outra mortificação,
você tem que se atentar para isso aqui. Tem que ser um dia especialmente dedicado à oração. Exercer obras de piedade e de caridade também. Dar esmola, atender um enfermo, conversar com alguém, abnegar, se abneguem a si mesmos. O que é abnegar-se de si mesmo? Aquilo que você tem, você pode doar para o outro. Abnegar-se também é você se abster de responder a alguém. Alguém te ofendeu, alguém te afrontou, você abnega-se o teu direito, ou então teu pretenso direito de respondê-lo. Assim você cumpre mais fielmente as obrigações desse jejum, né? São os dias da penitência. No cânone de 1250, os dias e tempos de penitência da Igreja Universal, da Igreja Católica no mundo inteiro, são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Todas as sextas-feiras do ano, que são sextas-feiras, é o dia dedicado à paixão do Senhor, é um dia de penitência. E especialmente o tempo que nós estamos vivendo, a quaresma. No cânone seguinte, 1251, guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as determinações da Conferência Episcopal. Todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia numerado entre as solenidades, a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, a nossa Conferência Episcopal, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela prescreve que a abstinência de carne é na quaresma, nas sextas-feiras, na quarta-feira de cinza e nas sextas-feiras durante o tempo da quaresma. Toda sexta-feira nós temos que nos abster de comer carne vermelha. E na quarta-feira de cinza também. Isso é uma adaptação da CNBB para o Brasil, conforme o Código de Direito Canônico permite, abre essa possibilidade, né? Como ela diz aqui, segundo as determinações da Conferência Episcopal. Mas nós aqui no Brasil temos a obrigação de toda sexta-feira da quaresma nos abster de carne e especialmente na quarta-feira de cinza também e especialmente na sexta-feira do Senhor. No caso, durante a quaresma, nós somos convidados, além de nos abster de carne, aqueles que podem, na quarta-feira de cinza, o jejum, na sexta-feira da paixão, o jejum, e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira da paixão e morte, né? Nas sextas-feiras da quaresma, nós também somos convidados ao jejum, que é essa privação voluntária. No outro cânone, do 1252, estão obrigados à lei da abstinência, os que completaram 14 anos de idade. Então, se você tem a partir de 14 anos de idade, você está obrigado à lei da abstinência. À lei do jejum estão sujeitos todos os maiores de idade até terem começado os 60 anos. Até terem, ou seja, a partir de 14 anos, abstinência. De 18 a 60, obrigatoriedade do jejum. Todavia, os pastores de almas e os pais procurem que mesmo aqueles que por motivo de idade menor não estão obrigados à lei da abstinência e do jejum, sejam formados no sentido genuíno da penitência. Então, mesmo teus filhos pequenos, teus irmãos, teus netos, eles são convidados e deve ter você como exemplo para ter já dentro de si, dentro do seu coração, esse sentido genuíno da penitência. Eles têm que entender que nós estamos vivendo um tempo de penitência, que, como diz São Paulo nas suas cartas, carta aos Romanos, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Certo? Mas, como a morte entrou por um homem também entrou a salvação. Esse homem é Jesus Cristo. E nós devemos reconhecer nele o nosso Salvador, mas nós devemos primeiro nos reconhecer como pecadores, desde pequenos, certo? Não tenha medo de formar o seu filho, o seu neto, o seu irmãozinho, aquela criança que você tem convívio, que você forma, se você é do Ministério de Crianças, a colocá-lo na escola da penitência, de acordo com a sua idade, o seu entendimento. E, para falar um pouco mais de jejum, eu tirei aqui do site da comunidade Shalom a formação Jejum, Penitência e Oração.
E eu vou ler aqui esse trecho para você. A prática do jejum é uma forma de penitência, uma forma de mortificação também, o jejum. A igreja nos pede o jejum durante a quaresma, mas podemos praticá-lo em várias situações. A propósito, diz a legislação complementar do Código de Direito Canônico, que eu já li, né? Toda sexta-feira do ano é dia de penitência, a não ser que coincida com solenidade e tudo mais. E continuando aqui, conhecemos pessoas que os fiéis nesse dia se abstenham de carne ou outro alimento ou praticam alguma forma de penitência, principalmente obra de caridade ou exercício de piedade. Vamos lá, um exemplo aqui. Conhecemos pessoas que se privam de guloseimas agradáveis ao paladar, colocando esse sacrifício como uma alavanca por intenção de um ente querido. Bem, se você gosta de um alimento e o come todos os dias, você pode fazer essa abstinência, né? A preferência é o jejum. Mas se você não pode, você pode se abster daquilo. Além do jejum, que é uma obrigação nossa, nós podemos fazer abstinência, privações, mortificações de muitas e muitas coisas. Vamos lá. Eu rezo meu texto, então vou rezar de joelho, é um tipo de penitência, um tipo de mortificação. Eu gosto muito do Instagram. Sexta-feira eu não pego o Instagram, eu não olho nada de Facebook, de redes sociais, não olho o WhatsApp, deixo ele quieto lá parado, sem olhar, vou olhar só no sábado, é um tipo de mortificação. Dia de sexta-feira é o dia que eu gosto de assistir minhas séries, né, naquelas plataformas de streaming, né, de internet. Sextas-feiras você não assiste porque é o dia que você consagrou a fazer essa penitência que o Senhor pede. Certo? O que mais é que a gente pode ver aqui sobre jejum? Há também um jejum da palavra ferina. Muitas vezes temos ímpeto de dar uma resposta ofensiva a alguém, mas se nos abstemos disso, estamos praticando o jejum. Na verdade, muito mais a mortificação. Por exemplo, hoje a gente vê muito a questão da polarização na política. Infelizmente, a gente vê muitos cristãos, né, envolvidos nesse embate. E a palavra ferina, né, saindo, né, as pessoas falam ou digitam sem pensar. Então, vamos tentar, pelo menos nas sextas-feiras, evitar esses embates, evitar certas postagens, certas colocações, certas conversações, né, porque seja quem for, todos são filhos de Deus. Quando você fala, quando você ofende uma pessoa, seja ela o presidente da República, seja ela o governador, seja ela o mendigo que está batendo a sua porta, você está ofendendo a imagem e semelhança do Senhor. Se compara alguém ofendendo o teu filho, ou tua filha, ou teu irmão, ou tua irmã, ou teu pai, ou tua mãe, como você se sentiria? Assim é Deus, nós ofendemos jogando palavras ofensivas aos irmãos, nós estamos ofendendo o Filho de Deus, nós estamos magoando o coração do Senhor. Continuando aqui a leitura desse trecho, somos convidados, por fim, a jejuar de todos os sentidos, como maus pensamentos, maus olhares, maus desejos, más palavras, uso indevido de nossas mãos e de nossos pés na busca desenfreada das paixões desordenadas, né? O padre aqui da paróquia, no quarta-feira de cinzas, ele se expressou muito livremente, né? E ele falou assim: quem bebe, deixe de beber, ou pelo menos diminua. Quem fuma, deixe de fumar, ou pelo menos diminua. Quem fuma maconha, deixe de fumar, ou pelo menos diminua, né? Então, ele jogou em letras claras, né? Ou seja, os vícios que nos aprisionam. Eu digo para você, se você tem o costume de falar mal do seu irmão, de criticar, pelo menos na quaresma, faz esse jejum. Eu te garanto que isso vai te fortificar para o resto do ano. Se você que é aquela pessoa que cai, infelizmente, no pecado da impureza, na masturbação, da pornografia, para nesse tempo, reage, luta com as armas que o Senhor te dá, jejum, oração, luta contra isso, e oferece esse sacrifício ao Senhor, né? Oferece isso a Deus, oferece esse buquê de rosas ao Senhor nesse tempo da quaresma, dizer que não vai mais praticar. Se você é alguém que inveja muito os outros, começa a louvar a Deus
pelas coisas que você tem, você vai perceber que através dessa mortificação, esse sentimento de inveja vai diminuindo dentro de você. O objetivo do jejum e de qualquer mortificação feita dentro da oração é controlar as paixões desenfreadas, aquele nosso ímpeto por ter as coisas desse mundo, né? Outro ponto, repartir os nossos bens com outras pessoas é também uma maneira de jejuar. Neste mundo consumista, queremos sempre ter e nos esquecemos de dar. É um jejum admirável, quando a pessoa se desprende do que gosta, em detrimento do outro que necessita aquilo. Ensina os teus pequenos a fazer isso. Como eu vejo, meu Deus, como eu vejo crianças dizerem, não vou dar, que esse é meu brinquedo. Não pega mais no brinquedo, não tem mais nem idade para brincar com aquilo. Mas é tão apegado à coisa que é incapaz de dar. Mas é culpa da criança? Não. Os pais não educaram nessa perspectiva da partilha. Então, tenhamos cuidado. Se você não tem em você essa perspectiva da partilha, comece a ter. A começar pelo dízimo, né? Comece a pagar o dízimo. O dízimo é esse momento de partilha. Na verdade, não é nem um momento de partilha, é um momento de reconhecimento que Deus nos deu e nós temos que devolver a Ele aquilo que Ele nos deu, como oferenda agradável a Ele. Então, o primeiro momento de desprendimento, se você não é dizimista, passe a ser dizimista, né? Se você não contribui com o teu grupo de oração financeiramente, passe a contribuir, seja com que valor você possa contribuir. Se você não tem condições, se você está passando necessidade, conversa com o povo do teu grupo de oração, também se desprende dessa vaidade, desse orgulho, e vai em busca dos irmãos que podem te ajudar. Então, são dois lados da mesma moeda, da abstinência. Abster-se do orgulho, da vaidade, e abster-se da avareza também. Continuando aqui, peguei essa frase aqui do site do padre Paulo Ricardo, vocês devem conhecer, especialmente por essas duas frases do Santo Afonso de Ligório e de São Bernardo, né? A chave para todas essas penitências, a liturgia penitencial, a partilha, o jejum, as mortificações, é o amor, que não pode ser vivido neste mundo sem que crucifiquemos a nossa carne. Santo Afonso de Ligório ensina que ou a alma subjuga o corpo, ou o corpo escraviza a alma. Entendeu? Quanta gente escravizada pelo corpo, né? Meu Deus, quanta gente é dominada pelos impulsos carnais. Então a alma tem que subjugar o corpo, e ela só vai ter forças se ela estiver unida ao Senhor na oração, na penitência, no amor ao irmão. A chave para todas as penitências é o amor que nós damos a Deus, e nós vamos tirando do mundo esse amor e entregando todo para Deus, né? São Bernardo respondia aos que zombavam dos penitentes do seguinte modo: somos, em verdade, cruéis para com o nosso corpo, afligindo-o com penitências, porém mais cruéis sois vós contra o vosso, satisfazendo a seus apetites nessa vida, pois assim o condenais juntamente com a vossa alma a padecer infinitamente mais na eternidade. Trocando em miúdos, São Bernardo falou aquela palavra do Senhor: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que com os dois olhos e parar no inferno. Se tua perna direita te leva a pecar, arranca. É melhor entrar no céu sem uma perna do que ir com as duas pernas para a condenação eterna. Então a penitência ela leva a nos livrar, a nos deixar sem essas coisas do mundo, esse peso do mundo, esse peso do amor do mundo. É reconhecer que isso aqui é passageiro, é fugaz. O meu corpo, ele foi criado por Deus para receber a minha alma e para glorificar a Deus com minha voz, com meus braços, com minhas pernas, com meu ser, com meu escutar, com meu agir. Mas neste mundo, o que vai permanecer é a alma, para a salvação eterna ou para a condenação eterna. E se nós
se o corpo tem escravizado a sua alma, você vai para o inferno. Mas se a alma ela subjuga o teu corpo, o céu é o caminho, o céu é o teu lugar. Quais os frutos da mortificação exterior? Incluímos aí o jejum. Vejamos alguns frutos da mortificação exterior, segundo Santo Afonso de Ligório. Livra-nos das penas devidas aos nossos prazeres culposos. Então, quando jejuamos, quando mortificamos, é também um momento de expurgarmos aquela culpa que nós temos dos nossos pecados. Penas que nesta vida são muito mais leves que na outra. Conta Santo Antonino que um anjo dera a escolher a um doente ou 3 dias de purgatório ou 2 anos no seu leito com a moléstia que estava sofrendo. O doente escolheu os dias de purgatório, mas passada apenas 1 hora, logo se queixou ao anjo de o ter feito sofrer tantos anos naqueles momentos, tendo-lhe anunciado somente 3 dias. O anjo respondeu-lhe: que dizeis? Ainda o vosso corpo está quente no leito mortuário e já falais em anos? Quereis escapar ao castigo? Pergunta São João Crisóstomo. Sede o vosso próprio juiz. Arrependei-vos e corrigi-vos. Olha que interessante, ó. É melhor mortificarmos a carne aqui do que não nos purificarmos totalmente. O anjo prometeu 3 horas de purgatório, 3 dias de purgatório àquela criatura, né? A um doente. Ele escolheu esses 3 anos de purgatório, né? Então, chegando lá, ou 3 dias de purgatório. No primeiro momento, o corpo dele ainda estava quente, como falou o anjo, e ele achava que tinha sofrido muitos e muitos anos. O purgatório não é fácil, gente. O purgatório não é assim, eu vou ficar aqui no purgatório, daqui a pouco eu estou no céu. Mas é um momento de muito sacrifício. Olha que palavra interessante aqui do São João Crisóstomo, um dos padres da igreja, né? Um dos pais da igreja. Sede vosso próprio juiz, não seja o juiz do teu irmão. Julgue-se a si mesmo, veja se tuas ações são condizentes com o teu nome de cristão. Em segundo lugar, a mortificação desapega a alma das afeições terrenas e fala entrar nas disposições necessárias para se unir a Deus. Como é que você acaba de cometer um pecado e vai rezar? Existe uma barreira. Existe uma barreira. Quando você peca, quando você tem uma briga com alguém, por exemplo, uma discussão acalorada com alguém, você fica naquela, você não consegue alinhar a tua oração. Por quê? Porque você está num estado de pecado, até que a tua alma volte a centralizar-se, se arrependa, se reconcilie com o irmão e com Deus, demora muito tempo. E se você persevera naquele pecado, então o jejum, a mortificação, ela te desapega a alma das afeições terrenas. A mortificação é o silêncio, como eu já li um trecho, a língua ferina, né? São Francisco de Sales dizia: jamais a alma poderá levar-se para Deus se a carne não for mortificada e dominada. Foi também o que disse São Jerônimo em uma de suas cartas, a carta número 21. E por último, em terceiro lugar, a penitência faz-nos adquirir os bens terrenos, como os bens eternos, como São Pedro de Alcântara, e revelou do alto do céu a Santa Teresa, por estas palavras: ó feliz penitência, que me valeu tamanha glória. Esse Pedro de Alcântara se penitenciava, se mortificava muito. E ele, voltando do alto do céu em sonho, revela a Santa Teresa que a penitência que ele fazia levou a que ele recebesse a glória do céu, né? Por isso os santos trabalham de contínuo em macerar sua carne o mais possível. São Francisco de Borja dizia que morreria sem consolação no dia em que não tivesse mortificado o seu corpo com alguma penitência. Uma vida de prazeres adocicados não pode ser a de um cristão. Vou encerrar aqui o compartilhamento da tela. Vou parar aqui a apresentação. Então, minha gente, é isso basicamente a formação que eu trouxe para vocês. Os slides eu vou enviar para a coordenação, da coordenação do grupo.
para que vocês tenham acesso, as fontes lá estão também. E este é o tempo favorável, né? Por que mortificar-se? Isso é tão antigo, né? Bem, os santos foram santos porque se mortificaram. Você quer tentar ser santo, chegar ao céu sem se mortificar? Eu não apostaria né, nisso aí. Eu não apostaria nisso, viu? Então, o caminho da santidade é a mortificação do corpo, mortificação das paixões, mortificação dos nossos desejos. Então, é esse o caminho. E o caminho que a igreja propõe, especialmente nesse tempo, um dos caminhos é o jejum. Domingo, o evangelho falava de Jesus entrando no templo com um chicote, né? E em seguida ele fala sobre o seu corpo, destruir esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Essa é a chave de leitura do texto, né? O que Jesus manda que nós purifiquemos não é tanto aquele templo de pedra, mas é o templo do nosso corpo. E se preciso, com chicotes. Os santos se penitenciavam com chicotes, né? Santo Antônio. Alguns usavam silício, que é aquela corda amarrada à cintura. Deus quer isso para nós? Não sei. Só sei que eles chegaram ao céu através de mortificações, de penitências, de jejuns, de muita oração de joelho. Então, é isso que eu trago para vocês. Eu espero que seja útil na formação, útil na caminhada. Agradeço mais uma vez a, a oportunidade de falar com vocês, de estar aqui com a Água Viva, né? E se Deus quiser, com a graça de Deus, daqui a algum tempo nós estaremos todos juntos novamente, presencialmente, né? Nos encontrando, nos abraçando, conforme é próprio dos carismáticos. Eu convido você nesse último minuto a baixar a cabeça e pedir ao Espírito Santo que te dê forças para cumprir nesse período esse chamado do Senhor à mortificação, ao jejum, à esmola. Que o Espírito Santo venha te mostrar também aquilo que precisa ser reformado, ser consertado em você. Aquilo que precisa ser extraído, extirpado, para que você alcance a santidade que o Senhor quer. Amém.